Senhores, vamos a mais um dos vídeos Dica do CC. E esse com mais alguns exercícios sobre permutação simples e uma revisãozinha sobre o fatorial. Permutação é o tipo de agrupamento ordenado no qual, em cada grupo, entram todos os elementos do conjunto estudado. Representa-se a fórmula das permutações simples por P de n igual a n fatorial. Senhores, vamos aqui a um exemplo. Camila possui um gato que chama-se Cat. Quantos anagramas possui a palavra Cat? Senhores, para chegarmos aos anagramas de uma palavra, permutamos entre si as letras dessa palavra. No caso de Cat, nós conseguimos chegar com as permutações entre as suas letras, chegamos a 6 anagramas. E, senhores, verifica-se que cada anagrama difere-se um de outro pelo posicionamento ou pela ordem das suas letras. Então, no caso, a palavra Cat tem 6 anagramas. Senhores, usando o princípio fundamental da contagem para você calcular quantos são, ou o número de anagramas da palavra, é só você usar o fatorial de 3, ou seja, tomar 3 vezes 2 vezes 1. Que aqui você determina, no caso, 6 anagramas. Uma pequena nota. Nos cálculos das permutações, nós encontramos expressões como 3 vezes 2 vezes 1. O produto de consecutivos números naturais em ordem decrescente do número até 1, conforme a representação, nós denominamos a notação fatorial. E escrevemos, no caso aqui, 3 vezes 2 vezes 1, é o fatorial 3, ou 3 fatorial, assim como 5 vezes 4 vezes 2 até o 1, é o 5 fatorial, ou então o fatorial de 5. Então, senhores, aí uma pequena revisãozinha sobre a condição da noção do fatorial e bem como dos anagramas. Senhores, vamos aqui a alguns problemas. Exemplos. Quanto aos anagramas da palavra traves, pets. Nota-se que traves trata-se de uma letra, de uma palavra que possui todas as suas letras distintas. Em primeiro lugar, está interessado quantos são. Senhores, para chegarmos ao cálculo do número deles, nós vimos há pouco. É só você usar a permutação do número de letras. No nosso caso, usamos o P de n valendo P de 6, que é o 6 fatorial, e o fatorial do 6, senhores, chegamos a 720, que são então o número de anagramas da palavra traves. Agora, quantos anagramas iniciam com a letra E? Quer dizer, quantos anagramas da palavra traves iniciam com a letra E? Então, senhores, o E vai ficar fixo e ficamos então com a disposição de 5 letras a fazerem os demais anagramas ou a compor os demais anagramas. Então, é um P de 5, que é o 5 fatorial, e chegamos então a 120 anagramas da palavra traves, que começam por E. Agora, senhores, quantos anagramas dessa palavra? A segunda letra e a quarta são vogais. Ora, senhores, nós temos 2 vogais na palavra traves. A estrutura do problema é que a segunda tem que ser vogal e a terceira também. Senhores, para a segunda vaga, nós dispomos de 2 vogais. Para a outra vaga de vogais, só fica uma. Então, senhores, ficamos com, a preencher os demais anagramas, 4 letras. Então, chegamos a compor esse tipo de problema, 2 vezes 1, tem que ser a condição das vogais, vezes as demais permutações. No caso, P de 4, que é 4 fatorial, dá 24 vezes 2, 48. Agora, senhores, quantos anagramas dessa palavra? O A e o V estão juntos. Cuidado, hein? A e V pode vir na sequência AV, como pode vir VA. Se fosse só AV, você conta AV como se fosse uma letra só. Ficávamos aqui com P de 5. Mas tem o VA, senhores, então outro P de 5. Ou então podemos estruturar, contamos o AV como uma letra e esse agrupamento é dado por 2 fatorial, porque é o AV vezes o VA. Ou seja, senhores, o número de diagramas é o P de 5 vezes o P de 2, que dá, no caso, 240 anagramas.
Senhores, dispomos de uma estante que contém 5 livros de álgebra e 7 livros de física, todos distintos entre si. De quantos modos diferentes pode-se expor estes livros nessa estante, se os livros de álgebra sempre devem ficar juntos? Então, senhor, a exigência aqui é que os livros de álgebra fiquem juntos. Se fossem só os livros de álgebra, nós ficaríamos com P de 5. Tá? Eles permutavam entre si na dependência de P de 5. Mas nós temos os 5 livros de álgebra que passam a ser considerados um só quando trabalhamos em conjunto com os 7 de física. Então, senhores, 7 livros de física mais um, considerado uma caixazinha só para esses de álgebra, ficamos com a condição de permutação de 8. Quer dizer, todos entre si, né, P de 8, só que os livros de álgebra ficam juntos. Então, senhor, para você resolver esse problema, nós consideramos o P de 8, que é o total entre eles, com a caixa da matemática, da álgebra, vezes o P de 5, que é a permutação entre eles. E aí, então, senhores, chegamos ao número 4.838.400 posições para esse tipo de arquivo. Senhores, se porventura tivermos de quantos modos podem ser organizados 6 meninos, que vamos denominar aqui de boys, e 6 meninas, que são as girls, em um banco, de forma que 2 meninos ou 2 meninas nunca sentem-se juntos. Então, vão formar casais. Então, senhores, o boy, os meninos, a girl, as garotas. Então, ficamos com a estrutura desse tipo de sentar. Só que se fosse só garotos, ou só meninos, ou boys, ficaríamos com dos 6 meninos, 6 condições para o primeiro, 5 para o segundo, 4 para o terceiro e assim por diante. Ficaremos então numa condição de 6 fatorial, no modo deles sentarem-se. E as garotas da mesma maneira. Se são 6 garotas, essa primeira tem 6 opções de escolha, a segunda 5 e assim também por diante. Então, senhores, se fosse só uma vez, não, só os garotos amarrados aqui na primeira posição, que teríamos. Mas podemos ter também, aqui ficaríamos então a condição de P de 6 vezes o P de 6. Mas também podemos ter quem na primeira posição, senhores? Uma menina, né? Uma girl. Poderíamos então ficar com essa estrutura, que é o mesmo raciocínio acima, P de 6 vezes P de 6. Então, senhores, o total de modos que podemos chegar é 2 vezes esse P de 6 vezes P de 6, que dá, no caso, 1.036.800 modos. Senhores, vamos à permutação com elementos repetidos que apresentamos na forma P de N, que é o número de elementos, nas repetições alfa, beta, gama e assim por diante. Então, sempre usamos a formulazinha N fatorial, que é o número de elementos do conjunto estudado, sobre os fatoriais das repetições em produto. Um exemplo: quantos anagramas possui a palavra cascavel? Olha, senhores, a formulazinha. Cascavel trata-se de uma palavra que possui 8 letras, é o nosso N. Repetições A 2 vezes, C também 2. Então, senhores, o número de diagramas da palavra cascavel é o P de 8 nas repetições 2, 2. Então, ficamos com 8 fatorial, que é o 40.320, dividido pelas repetições em fatorial, que é o 2 vezes 2, que dá 4. Isso aqui dá, então, 10.080 anagramas para cascavel. E para a palavra candidata, já possui 9 letras, 3 repetições em A, 2 em D. Então, senhores, aplicando o mesmo princípio, chegamos então a 30.240 anagramas. Quantos números pares obtemos permutando-se os algarismos 1, 2, 3, 4? Senhores, pares, necessariamente terminações 2 ou 4 no nosso caso. Se for a terminação 2, deixamos o 2 fixo e ficamos com 6 a permutar-se entre si. Na repetição 3, ficamos então com 120. Da mesma maneira, senhores, no caso terminados em 4, amarramos o 4, ficamos então a permutação na repetição 2, 2,
3, chegamos a 60. Então, senhores, o total deles é 180. Deixamos então esses 5 problemas aos senhores. Valeu, bons estudos e até a próxima.